Fala galera, batatos e batatas, estamos de volta com o seu podcast semanal. É ele mesmo, o BatataCast. Eu sou o Constan e eu estou aqui com os meus dois amigos. Bruno, e aí galera, beleza? Bom, não vou me apresentar de novo porque quem ouve os episódios está de saco cheio já de saber quem eu sou. Então, se você não ouviu ainda, vai ouvir os primeiros. E aí galera, eu sou o Leonardo, eu vou me apresentar porque eu gosto de falar de mim, eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou professor de História e Sociologia, eu tenho um canal no Instagram, me segue lá, Leonardo Betfuhr, e é isso aí, é nóis. Bom, então vamos começar, o assunto é cultura do cancelamento, então eu já queria começar falando que o nosso amigo Bruno Marinho, ele está, o que ele está, Léo? Microfone ligado. Ele está cancelado. Cara, eu descobri hoje que ser cancelado não é deixar de seguir somente, né? Porque a princípio pra mim era só isso. O pessoal deixa de seguir e boicota o cara, né? Mas não, tem que expor a pessoa, ter um linchamento virtual vinculado a esse cancelamento. Então é tipo uma coisa da Idade Média, assim, meio medieval, quando a pessoa era excomungada da igreja e ainda os caras atiravam ovos e vegetais podres nela. Eu acho que é uma boa analogia, cara. E é uma coisa bem punitivista, né? Se for ver que a vida toda gira em torno da rede social, cara, se você for banido disso, você tá morto. Cara, eu tava tentando traçar uma linha cronológica na minha cabeça com relação à cultura do cancelamento. Aonde surgiu, como desenvolveu, eu não estudei nada para poder falar isso é apenas a minha opinião e o que eu imagino que seja, ou seja, só achismo. Mas eu tenho ideia de que naquela época que começou o lance do Me Too no Oscar, que foi uma parada extremamente importante, né, com relação ao assédio às atrizes e às mulheres que trabalhavam em Hollywood e tal. E daí começou o boicote aos diretores, tem aquele Harvey Weinstein lá, que era produtor, depois teve o Kevin Spacey, que rodou, entre outros aí que rodaram, que foi algo bem maneiro. Mas aí eu já acho que eles começaram a se perder um pouco. Um pouco depois disso, já começou basicamente, a pessoa, ela era acusada e ela já se torna culpada perante a sociedade. Condenada. Já é condenada, exatamente. Sendo que na internet e na sociedade a gente não tem algo justo que é igual é um processo jurídico. Que a pessoa vai ser analisada, vai ser estudado para ver se ela realmente cometeu, e daí sim, a partir daí, para saber se ela foi realmente culpada ou não. Ninguém é culpado até que se prove, né? E o ônus da prova é de quem acusa, pelo menos pro tribunal. Mas na internet, sim. Não. Na internet, é o contrário. É o contrário, você é acusado e você tem que provar que você não fez. Uhum. Mas existe alguns casos de inversão do ônus da prova, né? No caso dos crimes, né? Se eu não me engano, no caso de violência contra a mulher, eu não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que existe a inversão do ônus da prova. Justamente para facilitar as denúncias, porque em muitos dos casos, né? Historicamente, essas mulheres eram descreditadas pelas próprias pessoas que deveriam acolhê-las, né? Total. Então, acho que por isso. Sim, é difícil explicar. Talvez eu possa ser cancelado por isso que eu tô falando. Mas assim... Não, eu entendo... Não, você tem... Assim, eu entendo o que você quer dizer. A pessoa não tem a chance de defesa, né? Porque é um comportamento de manada da rede social. Assim, quando a gente se refere a coisas que nós concordamos, por exemplo, ao combate antirracismo e antissexismo, beleza. Mas e no caso, por exemplo, do líder de torcida da Gaviões da Fiel, que foi demitido do trabalho por ter participado das manifestações pró-democracia? Também é um ato de cancelamento, não é? Claro, o cara foi demitido do emprego, sem a menor chance de defesa. E quando você é cancelado por ser da esquerda, quando você é cancelado por se posicionar contra o governo, então a gente tem esses outros casos também, né? Total, então, aqui no nosso episódio anterior a gente falou sobre o lance da gente se posicionar politicamente e às vezes isso acabar atrapalhando a gente, né?
em questão de trampo, entre outras coisas, né? Existe esse tipo de cancelamento também. Mas eu acredito que essa cultura do cancelamento, ela tá muito ligada ao pós-modernismo, não sei. Fala aí, gente. Eu não sei, Bruninho, porque talvez, se a gente for pensar, isso é uma forma de combate encontrado por esses grupos, né, minoritários. Porque ao não encontrar respaldo do Estado na defesa de suas pautas, eles se mobilizam dessas formas. A gente pode voltar historicamente, por exemplo, na luta pelos movimentos civis, pelos direitos civis, né? A desobediência civil foi uma forma de lutar. O cancelamento foi uma outra forma encontrada por eles de fazer com que as suas pautas sejam ouvidas. Talvez se isso não incomodasse, sabe? Tipo, se não atrapalhar essa carreira de ninguém, se não fosse incômodo, foda-se. Lembra quando os caras tentaram cancelar aquela mina que se vestiu de Índia junto com a Sônia Guajajara? Isso, Bruninho. Isso. Alessandra Negrini. Então, eu acho que a gente pode então delimitar o campo, assim, existe um campo legítimo de atuação do cancelamento e existe uma galera jovem aí querendo lacrar a todo custo. Isso, era isso que eu queria falar, mas é porque, assim, eu acho que a cultura, quando se fala cultura do cancelamento, você tá mais ligado a essa coisa desconexa que, na realidade, pra mim, só diverge mais a esquerda, ou os próprios movimentos que são importantes, do que fortalece. Porque eles cancelam membros do próprio grupo por discordarem deles, ou por terem atitudes que pessoas são humanas. Pessoas fazem coisas erradas. Porque nem, por exemplo, eu já vi menino... Não... Mas assim, por exemplo, sei lá, eu já vi menina falar que odeia o Gregório do Vivier, porque ele traía a Clarice. Mas, mano, você fala, beleza, você é a pura santa que nunca traiu ninguém, que nunca... Pô, pelo amor de Deus, o que tem a ver a vida pessoal do cara com o que... E você vai deslegitimar tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa cria ou produz, porque ela teve uma atitude merda na vida pessoal dela, tá ligado? Isso daí acaba, eu acho que, deteriorando a esquerda. E pra mim é um dos motivos de que a extrema-direita é tão forte hoje em dia, porque eles são unidos e aqui um fica cancelando o outro por causa de bosta nenhuma, e daí vira essa bagunça aí que ninguém sabe mais nada. E o cancelamento tem poucos resultados práticos, né? Quantas vezes a Anitta já não foi cancelada, né? Tipo... Mas aí que tá, eles escolhem muito bem quem eles querem e quem eles não querem cancelar. A Beyoncé, por exemplo, a empresa dela tá conectada com o trabalho escravo, isso já foi provado. Mas a galera do cancelamento não fala nada da Beyoncé, tá ligado? Mas se o comediante fizer uma piada que for babaca, vão cancelar o cara. O que vocês estão falando aí é que tem níveis, né, de cancelamento. Tipo, tem um certo nível que é justificável e outros níveis. Acho que não são, tipo, dois níveis, um justificável e outro não. Tipo, por exemplo, você pegou o exemplo do comediante que falou merda tal. Ele eu acho que é uma coisa, pode ser grave, dependendo do que o cara falou, mas ele é menos pior do que o cara que, tipo, sei lá, o Michael Jackson, por exemplo, que tem os casos de pedofilia e tal. Então, tipo, acho que com um comediante, por exemplo, às vezes o cara, tipo, realmente ele reproduz, né, preconceitos, machismos, homofobia e tal, nas piadas dele. Acho que pra esse cara, a gente ainda pode ter um diálogo, sabe? Porque o punitivismo não vai resolver. É que o fato do cara ser cancelado não exime ele de ser processado na esfera criminal. A gente tá falando de coisas diferentes. Uma é a esfera social, dos efeitos disso para sua imagem na sociedade, e existe uma esfera criminal. No caso do comediante, muitas vezes ele pode não ter cometido um crime, mas ele fez algo que a sociedade não tolera mais. Podia ser até algo tolerável antes. É um recado. A questão do comediante, o Léo, que assiste bastante stand-up americano e gringo, vai saber do que eu tô falando. Não sei se você tem costume de assistir também, Bruninho. Muito Mas bom. assim, tem
uma tolerância muito maior na gringa com piadas do que no Brasil, assim, porque aqui no Brasil, o Brasil não é acostumado com o cara com a cara limpa fazer piadas, geralmente é um personagem. Então quando o cara com a cara limpa faz piada, logo se deduz que isso é a opinião dele. Mas, mano, às vezes o cara tá num palco, pressionado, vai falar alguma coisa, sai alguma coisa fora do contexto. Que nem, por exemplo, você tem o Rick Gervais, que é a esquerda brasileira, inclusive o pessoal da cultura do cancelamento, eu vi postar muito texto dele no Globo de Ouro. Mas se a galera visse, e porque ele é vegano também e tal, ele é um cara que ele é ativista, mas se a galera visse o stand-up dele, mano, o stand-up dele é humor negro, assim, pesadíssimo, que não passa com a galera aqui, a galera ia odiar ele. Então, sei lá, tá ligado? Às vezes eu acho que tem que saber dividir as coisas. Eu acho que o maniqueísmo não leva a gente a nada, as coisas são bem mais cinzas do que a gente imagina. Eu não é de complicado julgar a luta do outro. Quando a gente fala de adolescente tentando lacrar, tudo bem, cara. Eu também acho um saco. Mas, meu, é a forma que os caras têm de lutar. Os caras têm pouca representatividade e espaço na política tradicional, nas empresas, poucos postos de poder. Como é que vão fazer? Como é que eles encontraram? Essa mobilização via internet. Acaba, né, tendo alguns efeitos colaterais? Tem, mas quantas baixas colaterais, né? Quantas mortes colaterais não tem por conta, né, desse racismo estrutural e desse machismo estrutural? Mas assim, mas tá diluindo medo, a gente tem medo a própria luta. Oi? Tá diluindo a própria luta, porque cancela membros do próprio grupo, entendeu? Que estão tentando fazer alguma coisa legal. Só que se você partir do ideal que as pessoas são perfeitas, todo mundo vai ser cancelado, porque ninguém é perfeito. Eu acho que eu concordo com o Bruninho e com você também, quando se tem níveis de cancelamento. Tem coisas que são inaturáveis, como, por exemplo, o caso do Kevin Spacey, de assédio, eu não sei... Não, o Kevin Spacey, o Michael Jackson não foi provado, né? Tem o documentário da HBO, né, que é pesadíssimo. Tem casos e casos, né? Eu acho que não pode ser tudo considerado a mesma coisa e a pessoa ser banida de vez. Ou não acham que é uma também fase? tem a questão que você não tem a chance da pessoa mudar de opinião também, né? Se você cancela ela de vez e acaba com ela não pode mais falar nada. Mas vocês não acham que é uma fase e depois isso vai amenizar e que vai ser cancelado quem realmente merecer? Você acha que vai ser assim? Eu acho que a internet ela estimula as controvérsias, sabe? O modelo assim de se chamar a atenção na internet, nas redes sociais, valoriza, as pessoas engajam mais na raiva do que falando bem, saca? De construindo as coisas e tal. Então eu acho que tudo que for mais polêmico, que levantar essa coisa de ataque, essas coisas, esse sentimento, né, esse desejo de atacar, eu acho que enquanto a gente estiver nesse modelo, né, de redes sociais, os algoritmos do jeito que são, vai ser priorizado isso vai ser... vai chamar mais atenção. Que é o vídeo do Quebrando Tabu, que o Bruninho até me indicou, que eles falam lá que, tipo, pessoas ganham seguidores cancelando as outras, ganham visibilidade dentro das redes sociais, e tem muito a ver com a Idade Média, igual vocês falaram no começo do episódio, né? É uma parada de linchamento virtual, assim. Mas tem o caso também de que o cancelado acaba ganhando visibilidade e ganhando seguidores do pessoal da oposição, né? Vai lá um ator, por exemplo, a Bruna Marquezine, levanta uma hashtag cancelando alguém que era desconhecido, que era tipo um cara de um pequeno grupo extremista. Aí esse cara ganha visibilidade e encontra outros seguidores. E aí, de repente, ele ganha mais seguidores ainda e visibilidade. Tá entendendo? Uhum. É muito complicado. Então, né? Mas aí você tá mostrando novamente que acaba sendo uma ferramenta da extrema-direita de se unir, tá ligado? Sim. Não, eu acho que a gente não pode deslegitimar isso, né? Porque é uma ferramenta para quem não tem representatividade nos meios oficiais de poder, mas ao mesmo tempo ela é problemática em diversos aspectos. Como você mesmo colocou. Não dá oportunidade da pessoa se defender, né?
você acaba jogando ela nos braços de grupos opositores. Então, sim, existem vários problemas com isso. Será que a cultura em si talvez seja, a ideia seja boa, porque começou com uma intenção boa, afinal de contas, desbancar grandes personagens da mídia aí, que não são desbancados, mas acabou se perdendo talvez por causa do algoritmo e das redes sociais, talvez. Eu já vi, assim, histórias de quererem, assim, cancelar, por exemplo, o Charlie Chaplin, porque ele se casou com uma menina de 14 anos em 1910. Ou, por exemplo, cancelar o Monteiro Lobato. Eu acho que aí a gente cai num anacronismo, sabe? Que é julgar as ações do passado com os valores do presente. E a gente não pode deixar que os caras pensavam como a gente pensa hoje. Tem aquele lance de buscar tweet ou postagens antigas da pessoa, né, mano? De qualquer um pode ter alguma merda, né? Fora do contexto. Lembra quando o Sai de Baixo passou pela primeira vez na TV e fazia o maior sucesso? Fazer piada com pobre era um must. Talvez eu não assistiria hoje em dia, mas assim, foi importante pra comédia da época e tinha a ver com o contexto da época, né? Que nem hoje em dia, o Pânico não passaria nem fudendo. E também Pânico é ruim, mas... mas assim, ele fazia parte de um contexto também, né? É, como querer cancelar os Trapalhões, né? A gente é fruto da sociedade, a gente não pode esquecer disso. Somos produtos sociais do meio, não é? A gente não carrega uma genética racista, uma genética homofóbica, né? Somos educados para isso. E a sociedade, ela é dessa forma. A gente vai aprender dessa forma. Então, lá no começo do século, o cara, ele tinha esse comportamento. Não adianta a gente olhar hoje para trás e falar, vamos cancelar aquele ator porque ele tinha esse comportamento. Pô, aquilo era a cultura de uma época. Agora, hoje a gente pode apontar os erros das pessoas e cancelar e trazer para discussão, para debater. Mas com o passado eu não vejo muito. Em relação aos caras que vocês curtem, tanto da cultura pop, assim, tanto de artistas musicais ou do cinema e tal, como que vocês reagem com relação a isso quando sai alguma coisa relacionada a eles e tal? Fala aí do Marlon Brando, por exemplo. Você curte ele? E o Marlon Brando foi um cara que, quando ele recebeu o Oscar, ele não foi buscar, ele enviou uma nativa norte-americana para receber o Oscar para dar visibilidade para essa minoria, né? Cara, isso nos anos, acho que 60, posso estar falando besteira, 60 ou 70. Então, assim, mas por outro lado, ele teve essa participação num filme, mas que tinha um contexto de cinema réalité, né, de verité, de verdade, mas que é absurdo o diretor fazer uma coisa dessas, não avisar a atriz e fazer uma cena né, onde ela é violentada e o ator topar participar. É super complicado. E aí, separar... É complexo demais, né, cara? Por exemplo, o Woody Allen, né? Eu gosto bastante dos filmes do Woody Allen. Nossa, é um dos meus diretores preferidos também, cara. E o cara, ele casou com a filha adotiva dele, né? E aí, você deixa de gostar dos filmes do cara? Cara, eu penso assim, eu tento imaginar que a gente tem que separar o artista da obra, assim como você mesmo disse. Mas eu posso estar sendo hipócrita e estar falando isso só porque eu não quero parar de ver o filme dele, por exemplo. Mas eu acho que sim, cara. Claro, em alguns sentidos, né? Eu acabei de pensar uma coisa aqui. A gente não usa remédios da Bayer. Se você ficar doente, você não vai usar um medicamento da Bayer. Você sabe que a Bayer fornecia gás pros nazistas usarem nos campos de concentração para matar os judeus. Não sabe? Então a gente não deveria, no caso, cancelar a Bayer e parar de usar os remédios da Bayer? Então, se a gente separa o produto da empresa e a arte é um produto, então a gente deveria também saber separar o produto do artista, a arte do artista. Pelo menos com relação ao que já foi feito. Não quero dizer que a gente deva dar visibilidade para eles agora, entende? Para novos artistas, pelo que já foi feito. O produto já eu acho. Exatamente, eu concordo. Eu acho que você não tem que dar. Talvez ele não tenha. Talvez não. Ele não tenha que ter. O Woody Allen até teve outras questões, né? Ele já teve. Perguntaram por que não tinha negro no filme dele. Ele falou que não tinha papel pra negro. Já foi, tipo. Falou muita merda. É um velho. Tem até um stand-up do Bill Burr. Tem na Netflix até que ele fala.
Ele fala, tipo, às vezes a gente vê um cara de 70, 80 anos. Mano, você imagina que aquele cara é progressista, tá ligado? É claro que o cara é preconceituoso. Mas assim, ele não tem mais que ter visibilidade para as pessoas prestarem atenção no que ele fala, né? Apesar de que, ao mesmo tempo que você falou do Marlon Brando, que é complexo, ao mesmo tempo o Woody Allen também. O Woody Allen é um cara extremamente, assim, marxista, que gostava de falar de luta de classes dentro dos filmes dele, mas por um lado teve esse lado aí que é acusado de assédio e também o lance da entrevista que eu falei. É doido, cara. Eu acho que é isso mesmo, você tentar separar o produto do artista. Por exemplo, Bruninho, você ouve Michael Jackson? Cara, a hora que você falou das pessoas que admiram e tal, pensando nesse negócio de cancelamento, eu particularmente não lembrei de ninguém, sabe, que seja que coisa que eu ouço ou que eu assista. Deve ter, provavelmente, mas assim, Michael Jackson nunca fui fã, assim, acho que é um marco ali na música pop e tal, mas assim, não é um cara que eu ponho pra ouvir, saca? Mas eu achei muito interessante a comparação que o Léo fez com as empresas, né? E eu tava pensando mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, algumas empresas são bolsonaristas, né, agora, tipo Madeiro, não sei se Riachuelo também, Smart Fit, eu sei que é e tal. E aí, vocês continuam... Velho da van? A van que eu já não comprava antes, então tudo bem, não faz diferença pra mim. Mas assim, vocês boicotam empresas que têm posicionamentos, que os donos têm posicionamentos políticos, alguma coisa assim? Eu lembro que quando saiu uma lista, isso antes da época bolsonarista, saiu uma lista de empresas que trabalhavam com trabalho escravo, tá ligado? Com lojas de roupa e tal. Eu lembro que eu evitei ao máximo, tá ligado? E ainda evito. Porque aí tem essa diferenciação, né, entre, tipo, o Léo tava comentando isso também, do que o cara fez no passado, o que ele faz hoje, né, mais ou menos nessa linha. Eu acho que a Globo é um exemplo do que o Léo tá falando, porra. A Globo, ela apoiou o golpe de 64, a Globo apoiou o impeachment da Dilma, mas a Globo agora tá fazendo um papel importante com relação a se opor ao governo Bolsonaro. E tem muita gente dando ouvido a ela porque ela é forte nisso, né? Então... também porque o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Sim, então talvez não compense cancelar a Globo agora por questões antigas que ela fez. Mas ela deve ser cancelada um dia sim. Sim, ela merece pagar pelo que ela fez. Principalmente por ter estragado o humor do Adnet. Por exemplo, cara, só pra gente pensar aqui. O Madeiro, por exemplo, eu não consumo no Madeiro, vamos dizer, um exemplo, né? Por causa desse... Eu também, cara. Nunca fui lá porque eu acho hambúrguer muito caro. Hambúrguer 40 pau, velho. Dinheiro não... Se eu tô no iFood aí, tem a opção tipo do Madeiro ou do Jerônimo, que é do mesmo dono, eu não vou por conta disso, não vou nem considerá-lo, saca? Por quê? Porque assim eu não tô, tipo, meu dinheiro não tá indo pra uma empresa que é bolsonarista. Eu tenho um exemplo legal, cara, que é um cara que não sei se vocês lembram de um desenho que passava na TV Globinho, que é um anime, que era o Samurai X. Não lembro, cara. É um anime maneiro, tá ligado? Ele fala sobre a era Meiji ali, ele é um cara extremamente pacifista, passa uma mensagem bem legal. Só que há pouco tempo atrás descobriram que o criador, ele foi pego na casa dele com foto de crianças, tá ligado? Pesado. Foto. Pesadíssimo, ele tá preso. Mas assim, o material, por exemplo, eu não compraria mais nada que ele lançasse. Não, sem dúvida. Mas o anime que ele lançou do Samurai X há muito tempo atrás não é um anime que não tem nenhum contexto ligado a isso, tá ligado? Ele não fala sobre isso. Mas, ô Constant, você você já assistiu o anime, você já criou um vínculo emocional, ele já tem assim, cultura, símbolo, você já tem uma simbologia, uma conexão com esse anime que é anterior ao escândalo. Sim. Aí que eu queria chegar. O seu vínculo com a obra é anterior ao escândalo, a você saber, entendeu? Uhum. É por isso que é difícil mudar. É diferente de você já saber, entendeu? E daí nem dá chance. Eu não conheço o R. Kelly lá. Aí eu pego e falo, eu ouvi falar, nossa, esse cara, ele tem várias acusações. Aí eu fiquei curioso pela história dele,
aí eu passo a ouvir a música do cara e falo, nossa, que da hora, e aí eu vou passar a consumir as coisas dele. Não, mas aí eu já fui sabendo, entende? Que o Sim, cara é um acho que é a churume diferença. humano. Eu acho que essa é a diferença. Porque, queira ou não queira, a gente construi vínculos com essas obras. Elas fazem parte da nossa identidade, sei lá. O Bruninho talvez não, ele disse que não, mas tem muita gente que cresceu ouvindo Michael Jackson e que dançava, e que remete à infância, ao bailinho na garagem de casa. Então, assim, tá muito ligado a essas emoções, e isso é muito difícil de desconstruir. Ou, por exemplo, que os filmes do Woody Allen, com aquele niilismo, fizeram parte da sua personalidade, do seu mau humor, do seu, sabe, da sua personalidade ranzinza de hoje. Como é que você vai jogar isso fora? Então eu acho que tem esse, é um marco, né? A partir do momento que surge a evidência de que se trata de um churume, de um lixo humano, de que o cara fez várias merdas, aí você tem um marco, opa, daqui pra frente, né? Mas aquela obra que foi produzida. E assim, eu caio mais uma vez na questão das empresas. A Fiat, né? A Volkswagen, a Coca-Cola, tantas empresas ligadas a regimes podres e que a gente continua consumindo, cara. A gente continua consumindo, a gente não cancela. E que elas fazem campanhas de publicidade, elas se reinventam e a gente não trata como trata os indivíduos. A gente responsabiliza indivíduos e não o sistema, as instituições. E se a gente for pensar, os grandes responsáveis pela coerção, pelo nosso modo de agir, não são os indivíduos, são exatamente as instituições. São elas que têm esse grande poder de determinar o nosso modo de agir. Mas, inclusive, agora, com relação às instituições, acho que dá para fazer um link legal, que foi algo até que o Bruninho me passou. Qual que é o nome, Bruninho, daquela iniciativa? E eles estão pegando os sites que... Explica aí. É um Twitter, né? Chama Sleep Giants, que é uma campanha internacional, e tem o Sleeping Giants, acho que é PT, a conta, né? Que é do Brasil, e eles vão nos sites, por exemplo, de fake news, né? Ou sites que tenham discurso de ódio, e vão olhando as propagandas que tem ali e denunciam nesse Twitter deles, né? Fazem vários tweets denunciando cada uma das empresas. Americanas, tem uma propaganda aqui no site de fake news e tal. E aí as empresas vão sabendo disso e vão falando, já bloqueamos o anúncio para esse site e tal. E aí a ideia é desmonetizar esses caras, né? Porque o que faz os caras grandes é a grana que eles ganham, né? E muitas vezes é dentro do próprio modelo ali de propaganda, né, que a Google coloca nos sites, que possibilita que eles sejam tão grandes, né? Então, o caminho é fazer que as grandes empresas boicotem sites de discurso de ódio e fake news. Aí, ó. Aí é uma estrutura de cancelamento que eu acho super válida, inclusive. Mas voltando à questão dos indivíduos, a gente falou de artistas e tal que são culpados ou pelo menos têm bastante chance de ser culpados. Mas e aqueles que têm apenas conexão? Por exemplo, vamos supor, há pouco tempo atrás teve o lance do Me Too, que eu comentei no começo do episódio, teve o Harvey Weinstein lá, que era o produtor, e tinha alguns artistas e diretores próximos a ele, como, por exemplo, o Tarantino. Que o Tarantino foi o primeiro diretor, assim, aclamado a colocar negro como protagonista, sem falar que os filmes dele são esteticamente lindos e muito bem roteirizados, né? E, tipo, muita gente é fã dele, a maioria pessoas progressistas, mas também pessoas que não são, tanto faz, pessoas que gostam de cinema. Mas muita gente tá cancelando, eu vejo até sites de cinema que eu acompanho, cancelando o Tarantino e começando a admitir, não só cancelando Quentin Tarantino, cancelando a obra, querendo dizer que a obra do cara é ruim porque ele era amigo desse cara que fez bosta pra caralho em Hollywood. Ou seja, a chance dele saber alguma coisa era grande, mas ele não tinha envolvimento direto. Você querer falar que a obra toda do cara é lixo porque ele era amigo desse cara, eu acho um pouco too much. O que vocês acham?
Casos assim. Eu acho que mesmo se, por exemplo, ele faz alguma merda, alguma coisa, se ele atua nisso, ele pode ter uma boa obra, sabe? Tem uns caras loucos, problemáticos, que tem, tipo, uma obra boa. Mas aí cabe a você, né, discernir se o comportamento dele vale a pena, você sabendo de quem é o autor, né, se vale a pena ainda consumir o conteúdo, mas a obra em si não muda, né? Tentaram cancelar ele também na época do Era Uma Vez em Hollywood, porque acharam que a representação dele do Bruce Lee era muito cômica, né, muito caricatural, caricata, né, cara? E eu não achei... Não só tentaram, como muitos cancelaram. E volta naquilo que eu comentei com vocês, que eu acho que nem tudo que a pessoa representa é a opinião dela, tá ligado? Por exemplo, quiseram cancelar o Tarantino por causa disso, porque o Bruce Lee era caricato, mas, porra, ele já homenageou a cultura oriental tantas vezes nos seus filmes, o Kill Bill é uma puta carta de amor aos filmes orientais, tá ligado? Será que aquilo ali ele acha que os asiáticos são aquilo? Ou será que foi só uma piada que ele colocou no contexto do Bruce Lee, que realmente tinha fama de ser um cara mala e difícil de se tratar? Hoje em dia tem esse cancelamento aí dos tweets, né? Eles pegam o tweet da pessoa, caçam um tweet antigo da pessoa. Aí eu lembro que teve na época da Copa do Mundo, cara. Acho que o moleque é youtuber, só que eu não lembro o nome dele, não sei se vocês vão lembrar. Cossielo, não é? Isso. Ele fez uma piada escrota, inclusive, com o Mbappé, né? Sim. Só que, mano, aí os caras quiseram acabar com a carreira do cara total. Se fudeu, né? Falou bosta. Não, eu acho que sim. Eu acho que o cara tem que se fuder, mas eu acho que ele tem que se fuder com responsabilidade. Tem que ter um limite pra até quanto o cara vai se fuder. Não, é que os caras querem lacrar a qualquer custo e muito rápido, mas ele poderia... Teve a ideia, achou engraçado? Pede opinião pra alguém, cara. Falou, claro, essa piada que você acha que é racista, você acha que vai ofender alguém? Porque se você tá num processo criativo, às vezes vem alguma coisa. Puta, criei isso aqui. Nossa, mas aí você se pergunta, alguém pode se sentir ofendido com isso que eu tô fazendo? Total, cara. Eu concordo plenamente com você nesse ponto. Eu acho que também a cultura do cancelamento, ela pode mostrar pra gente que às vezes a gente tem que pensar 1000 vezes antes. Tá, 1000 não também, né? Aí você vai acabar se cancelando. Mas você tem que pensar algumas vezes antes de fazer um post, sim, ué. Eu, por exemplo, eu tô falando bastante de humor porque eu trabalho um pouco com isso e tal. Então, eu me preocupo também. Eu costumo mostrar meus textos para outras pessoas, para ver a opinião delas. Primeiro, para saber se tá engraçado, porque às vezes você acha que tá engraçado, o negócio tá uma bosta. E às vezes o que é uma bosta tá engraçado também. E segundo, para saber se eu não tô ofendendo alguém, alguma coisa que eu acho que passe despercebido, mas que possa ofender alguém, tá ligado? É claro que também eu acho que é um exagero falar aquele discurso do Chaplin, né? Que o humor é apenas para diminuir o opressor e dar voz ao oprimido. Eu acho que é uma das muitas funções do humor, mas não a única, porque o humor, a primordial função é dar risada, a gente não pode fugir disso. Mas é claro, você tem que saber do que você tá rindo e como você tá rindo, é extremamente importante. Mas o comediante, ele às vezes ganha, porque ele acaba saindo do clichê e buscando piadas mais interessantes, tá ligado? E não ficar fazendo coisas que todo mundo já fez, ou que é bater na mesmice preconceituosa e coisa e tal. Eu tenho um Twitter antigo, eu fui dar uma olhada, tem umas coisas bestas, tipo assim, meu coração é bom, eu era mó idiota em 2010 quando eu fiquei. Não vai dar nada, eu tava numa fase maior Hare Krishna, assim. Eu acho que acho que se eu olhar o meu Facebook de 10 anos atrás, vai ter umas coisas talvez meio petista e tal, no máximo. O meu não tem nada demais. Eu também não. Não, umas paradas ateístas, que eu era ateu hardcore, tá ligado? Queria convencer o mundo inteiro que Deus não existia. O problema é se o Brasil virar fascista, aí eu tô lascado agora. De resto, não. Ô garçom, vê uma porção de batata? Galera, pra você que não sabe, e não tem como você saber, porque afinal de contas essa é a primeira vez que a gente faz esse quadro aqui no nosso podcast. Esse vai ser o quadro que a gente vai dar indicações de coisas relacionadas ao que a gente falou no podcast do dia, ou o que a gente falou em outros podcasts.
Vamos lá, então, eu vou começar com a minha indicação de hoje. Eu queria indicar para vocês, deixa eu só ver o nome do documentário que eu já esqueci. Eu queria indicar para vocês o documentário do Jeffrey Epstein, que tá lá na Netflix, Poder e Perversão. Esse documentário vai falar sobre um cara que merece mais do que ser cancelado, e foi isso que ele ganhou, né? Não vou dar spoiler do que aconteceu com ele. Mas, bom, ele era um cara extremamente rico, que cuidava do dinheiro dos famosos e dos bilionários e milionários lá dos Estados Unidos. E ele tinha uma rede de assédio a mulheres menores de idade. Inclusive, o que ficou famoso foi uma ilha que se descobriu desse cara. E descobriu, pelo menos é o que dizem, que nessa ilha tinha muitos famosos. Famosos, inclusive, que ele é visto diversas vezes em fotos. Ele era um amigo muito próximo do Donald Trump. E não se sabe exatamente essa história até hoje, quais famosos que frequentavam essa ilha para possivelmente cancelar eles e acabar com a carreira deles. Então é um documentário muito interessante para mostrar como funciona essa indústria dentro dos ricos e poderosos e como, infelizmente, eles têm poder para fazer coisas absurdas. É um documentário pesado, o estômago vai doer, mas vale muito a pena. Então assistam lá, Jeffrey Epstein, lá Netflix. As pessoas falaram que isso seria um pouco contraditório, mas o filme que eu vou indicar aqui é o Beleza Americana. As pessoas, nós. Vocês. Só tem nós aqui. Exato. Porque ele, se você assistir o filme com o olhar, né, da simbologia que o filme traz, ele faz umas metáforas muito interessantes e uma crítica ao modo de vida e tal, mas se a gente entende pela simbologia, a gente consegue entender o poder da beleza na vida de uma pessoa. E isso é uma coisa que me transpareceu do filme, mas eu gostaria que, se você não assistiu, você assistisse e tirasse a sua própria interpretação ali do que o roteiro ali tá contando, da história que tá sendo contada ali pra gente. Legal, ó. Como a gente não fez esse quadro nos 2 primeiros programas, com relação ao primeiro episódio, que era a masculinidade tóxica, tem um documentário que chama As Máscaras em que Vivemos, que é um documentário muito bom, inclusive que eu assisti antes de gravar o podcast, que eu recomendo. Você encontra ele tanto na Netflix quanto no YouTube, tá? Então não tem desculpa para não ver. As Máscaras em que Vivemos. Com relação ao programa passado, no qual nós falamos sobre privacidade, a gente até chegou a citar esse documentário. Eu recomendo o Privacidade Hackeada, que é um documentário que está disponível na Netflix. Então, assim, eu sugiro que você assista, ouça o podcast e depois assista aos documentários. Acho que vai ficar assim, uma dinâmica bem bacana. Com relação ao episódio de hoje, eu não tenho algo especificamente sobre cancelamento, mas já que a gente está falando de ações contra o sistema, contra, né, pessoas, indivíduos, instituições, eu vou sugerir o filme Os Educadores, ou The Educators, tá? Os Educadores com K. É um filme alemão que retrata um grupo de educadores e anarquistas que invadem casas de pessoas ricas, mas não para roubar, e sim para deixar um recado de que os dias deles estão contados. Esse filme você pode encontrar ele no YouTube completo, ou senão você vai ter que baixar em torrent aí, né? Já que é um filme sobre anarquistas, nada demais eu incentivar aí a pirataria, ok? O Léo Palestrinha logo mandou 3 indicações, você viu, né? Não, porque a gente não fez no programa passado, né? Pronto. Então, com esse bocejo magnífico do Léo, a gente termina o nosso episódio do Batata Cast de hoje. Esperamos que vocês não tenham nos cancelado. E se cancelar, pelo menos continue nos ouvindo. Eu sou um Constant, espero que vocês continuem nos acompanhando.
Me sigam no Instagram lá, @eric.constan. E é isso aí, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Bom, galera, valeu aí por acompanhar. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Não é uma frase de efeito. Eu realmente gostaria que você gostasse do conteúdo que a gente está fazendo. Bom, galera não, eu acho que eu vou ser mais realista. Bom, você aí que tá ouvindo, espero que você tenha gostado e que você indique esse podcast para outra pessoa, para que aí sim a gente possa falar, galera, né, e que isso se torne uma realidade, esse sonho de ser ouvido por milhares de pessoas,